Agora, nós vamos entrar naqueles 3 segredinhos, agora que a aula vai começar a esquentar, que eu falei para você. Então, fique bem atenta, fique bem ligada, anote aí tudo para você não esquecer o que eu vou te contar. E se precisar, no final, eu tô aqui pra gente poder tirar dúvidas, tá bom? Então, primeiro segredo que eu vou contar, como fazer para as pessoas pararem de dar palpite na educação dos seus filhos e começar. Vamos imaginar a seguinte cena. Você está num ambiente e tem a mamãe com a criança. E aí você percebe que essa mãe, ela está insegura. Ela começa a se queixar que ela não está dando conta, que ela está cansada, que ela está estressada, que às vezes ela perde o controle, que ela não sabe o que faz. Ela está se abrindo. Você está ali ouvindo. Gente, a gente tem um sentimento de compaixão. A gente quer ajudar essa pessoa. E aí o que a gente faz? A gente fala, você já tentou isso? Você já experimentou aquilo? Olha, eu faço assim, eu faço assado. Você poderia fazer assim. Se eu fosse você, eu agiria dessa forma. O que acontece? Essa mãe que estava se sentindo insegura, ela mostrou essa fragilidade dela, ela demonstrou isso daí. Às vezes a gente não demonstra só quando a gente está falando com alguma outra pessoa, num bate-papo. Às vezes a gente também demonstra agindo com o filho, com alguma atitude ali. Quem aqui nunca viu alguma cena de criança fazendo birra em shopping, em supermercado, que de verdade não ficou com dó da mãe ou do pai, ou de quem estava junto? Eu já vi. Eu já tive vontade de ir lá e dar um abraço grande, apertado naquela mãe e falar, eu te entendo, né? Eu sei o que você está passando. E falar para ela agora, respira, você é a mãe, você está no poder, você está no controle, somente você pode ajudar a sua criança. Então, às vezes, com a atitude que a gente está tendo com a criança, a gente se mostrando ali perdida, a gente mostrando que a gente não sabe como agir, a gente abre, dá brecha para as pessoas poderem comentar e falar alguma coisa. Agora, se você vê uma pessoa que quando vai agir, vai conversar com a criança, né, já se mostra ali na postura, quando vai conversar com a criança, fala firme, sem agredir. Gente, a gente não precisa brigar com criança, a gente não precisa ser grosseiro. A gente pode ser firme, mas gentil ao mesmo tempo. Eu posso chegar para a criança e posso falar, olha, Júlia, agora a gente já vai embora, já deu o nosso horário. Mas a mamãe vai permitir que você escolhe mais um brinquedinho para você poder brincar por 5 minutinhos, porque a gente precisa ir. Outro dia a gente volta e você continua brincando. Se você vê a mãe falando dessa forma, com firmeza, com segurança, aí ela passa para você o quê? Que ela está no controle da situação. Você começa a admirar essa mãe. Agora, se a mãe pega e chega e fala assim, chega, vamos embora, você já brincou bastante. Daí a criança fala, não, mas eu quero ficar mais um pouquinho. Não, eu já falei, você tem que me obedecer. Aí a criança começa a chorar, aí você fica brava, e você começa a ameaçar a criança. Você vai ver a hora que chegar em casa, nós vamos conversar a hora que chegar em casa, eu vou contar para o seu pai. Isso daí é a pior coisa, você está mostrando que você não tem autoridade nenhuma com a criança, você já está terceirizando a responsabilidade da educação. Aí você está mostrando o quê? Que nem você está sabendo o que você tem que fazer com a criança. Aí você abre brecha, abre margem para as pessoas poderem dar palpite. Então, os palpites, gente, normalmente, eles acontecem quando a gente mostra essa insegurança. Às vezes a gente nem percebe isso, sabe? E às vezes as pessoas nem vêm falar de maldade, elas vêm falar para poder te ajudar. Mas a gente acaba se sentindo mal. E, gente, quando as pessoas te veem no controle da situação, te veem sabendo agir, elas passam a te elogiar. Às vezes elas não comentam diretamente para você, né? Porque as pessoas, às vezes, né, não sei o que acontece aí, que não te elogiam diretamente, mas elas comentam com outra pessoa e outra pessoa vem e te conta. Então, você vê que as pessoas começam a passar a te admirar. Então, mamães, a gente precisa ter segurança, a gente precisa estar convicta, estar certa daquele caminho, daquela decisão que você tomou é a melhor para a sua criança. Esse é o grande segredo para você fazer com que as pessoas parem de dar pitacos e comecem a te elogiar. Como eu falei, claro que às vezes algumas pessoas ainda vão continuar, mas de coração tranquilo, com muita gratidão, você agradece, mas você faz aquilo que você acredita.
Tudo bem, gente? Vocês concordam? Né? Que é assim que a gente precisa fazer, que é assim que a gente vai mostrar que a gente está segura e segurança para os outros. Agora vamos lá, vou passar pro segredo 2. E esse segredo, eu imagino que muitas mamães aí do outro lado devem estar querendo saber. Vou te contar por que as birras, eu vou tirar aí a palavra na maioria, e eu vou dizer que as birras não existem. E não existem mesmo, eu estou convicta disso. Olha, para você poder entender o porquê que as birras não existem, eu procurei no dicionário definição de birra, tá? Eu vou ler para vocês o que eu encontrei aqui. Então, birra é uma consequência de quem contraria alguém por capricho, sem razão aparente, especialmente fazendo uma cena, chorando, gritando. Beleza? Então, alguém que quer fazer cena, que quer chamar atenção, que quer contrariar alguém. Essa foi uma definição de birra que eu encontrei. Outra definição de birra: falta de entendimento entre duas pessoas que onde uma xinga, se zanga e fica aborrecida. Então, partindo dessas definições, por que birra não existe? Quando você fala assim, aquela criança está fazendo birra, você está colocando a responsabilidade dela. Aquela criança está fazendo birra, ela está com problema e eu não tenho nada a ver com isso. Vamos pensar, uma criança, gente, de 2 aninhos. Você acha, eu tenho filho de 2 anos. Você acha que uma criança de 2 anos, ela vai conseguir pensar assim, vou pirraçar a minha mãe, vou pirraçar o meu pai, não vou fazer o que ele está querendo, eu vou começar a ter piti para poder desestabilizar ela. Gente, não. Criança não pensa dessa forma. Tá? Eles não têm essa maldadezinha que às vezes a gente adulto tem. Na outra definição, diz assim, falta de entendimento entre duas pessoas. Se a falta de entendimento entre duas pessoas, então esse comportamento de birra é de responsabilidade das duas pessoas. Por que a gente só culpa a criança? Por que a gente não olha pra gente também, a gente também não se sente culpado por essa história, por essa situação da birra? Então, deixa eu explicar para vocês o porquê que a criança tem esse comportamento. Esse comportamento que a criança tem, né? Se não é birra, é o que quando ela se joga no chão, quando ela grita, quando ela é contrariada no shopping, que eu morro de vergonha, que a criança se joga no chão, que ela berra, que ela faz aquele escândalo. Se não é birra, é o que isso daí? Pois é. Isso aí acontece porque a criança, ela foi contrariada ou ela não foi entendida. Ela não está sendo entendida, ela não está sendo atendida. Então é um manifesto, a criança está querendo mostrar, ó, eu estou aqui, eu estou precisando ser atendida, eu estou precisando ser entendida, eu preciso de ajuda, porque ela entra num pânico ali. Por que ela entra nesse pânico? Porque o cérebro da criança não está formado ainda, tá? Nós temos no hemisfério direito do cérebro o lado das emoções. O hemisfério esquerdo é o lado do raciocínio, da lógica. A criança, ela não consegue raciocinar, ela ainda não tem esse pensamento lógico formado. Então, ela é sempre emoção. Então, ela entra num estado, eu quero fazer isso, eu não consigo, meu Deus, e acende ali, piscando a luzinha vermelha do pânico. E a gente precisa ajudar a nossa criança a sair desse pânico, desse pedido de ajuda. A pior coisa, mamães, anotem, por favor, anotem isso daí. A pior coisa que nós, mães, pais responsáveis, podemos fazer quando a criança entra em crise é abandoná-la, é humilhá-la, criticá-la, ficar expondo ela numa situação vexatória, porque a gente fala, ai que feio, olha o que você está fazendo, levanta daí, olha, se você ficar aí, o homem do saco vai te pegar, ah, você vai ficar aí chorando, vou virar as costas e vou embora, azar teu. Essas são as piores atitudes que a gente possa ter. A criança, nesse momento, ela está pedindo ajuda, ela não está conseguindo entender a lógica do porquê você disse não para ela, do porquê ela foi contrariada. Então, gente, o que a gente precisa fazer?
Eu só ia contar porque que a birra não existe, mas eu já vou dar as dicas aí para vocês, mamães, tá bom? O que a gente faz, então? Quando a criança, você vê que ela está querendo alguma coisa, a chance de você falar não e não permitir para ela é uma chance grande dela entrar em pânico. Então, primeiro, a gente só fala não quando realmente for não mesmo. Se você falar um não e ela começar a gritar, porque ela gritou, eu falo sim, aí o que acontece? Entra lá na outra parte que eu falei que você não tem segurança nenhuma, tá? Por exemplo, a criança chega pra você e fala, ainda mais esse calor, mãe, posso brincar descalça? Você fala não, fica com o chinelo. Mãe, mas eu quero, né, brincar, ficar descalça. Não, não pode. Aí ela começa a gritar e chorar. O que você faz? Tá bom, não tem problema mesmo, tira o sapato. Aí você mostrou que você não tem o domínio da situação, ela começou a berrar, chorar e você cedeu. Agora, vamos supor a seguinte cena. Vou pegar uma cena que já aconteceu aqui em casa, tá? Mesa da sala, o tampo da mesa é de vidro. Outro dia, o Júlio escalou a cadeira e estava subindo em cima da mesa de vidro. Aí, eu sabia que se eu falasse, desce daí, não sobe aí, já viu tudo. Eu cheguei e falei assim para ele o seguinte, porque eu entendo que nessa fase de 2 anos, a criança está no período do movimento, é natural do desenvolvimento dela, ela se movimentar. Ela quer subir nos lugares, ela quer pular, ela quer explorar tudo. Como eu sabia que existe essa fase do desenvolvimento, onde a criança quer se movimentar, e era importante para ele estar escalando, estar subindo em algum lugar, se eu chegasse e falasse, não sobe aí, ou desce já daí, aí o escândalo estaria montado. Como eu sou adulta, como eu sou a mãe, como eu entendo a criança, eu cheguei e falei, filho, olha só, a mesa não é lugar para subir, aqui é o lugar que a gente faz as refeições. E ela pode quebrar e você pode se machucar, mas eu vou deixar você subir num lugar que não tem problema. Você quer subir ali no sofá e pular nas almofadas do chão? Sim, vamos lá com a mamãe, eu catei ele, levei, a gente arrumou, a gente começou a pular no sofá e não teve estresse. Sabe por que o estresse não aconteceu? Primeiro, o não era não mesmo. Ele estava correndo risco. Eu jamais poderia deixar o meu filho subir em cima de uma mesa de vidro. Segundo, eu expliquei para ele a causa do porquê ali não. Coloquei um motivo que ali era perigoso. Mas imediatamente eu já direcionei ele para o que era possível. Eu não dei nem tempo dele entrar em parafuso. Aqui não pode, mas olha que legal, vamos pular lá no sofá com a mamãe, já pegamos as almofadas, nós fomos brincar ali no sofá. Por uns minutinhos, até ele continuou brincando, ele já se distraiu para outras coisas, eu pude voltar à minha rotina. Então, eu evitei que a situação acontecesse. Gente, vocês vejam como é importante a gente estar segura do que a gente falou, a gente entender o que está acontecendo com a cabeça da criança, entender como ela pensa, como que funciona o cérebro dela e a gente já dá um jeitinho ali para evitar que a birra aconteça. Está fazendo, gente, sentido para vocês isso que eu tô falando? Então não teve birra. Ela não precisou, a minha mãe não deixou subir aqui, então agora ela vai ver só. Agora eu vou pirraçar, eu vou chorar, eu vou gritar e ela vai se ferrar. Não, a criança não consegue pensar nisso tudo ainda. E ela foi brincar e ela continuou ali, a fase do movimento dela. Birra não existe, gente, porque birra, quando a gente fala assim, eu tô falando que a criança é culpada, a criança faz pirraça, a criança que quer mandar, a criança que quer ter o controle. Aí se a gente perde o controle, vem aquelas pessoas dando palpite, falam, você não pode deixar ele agir assim, ele vai dominar a tua vida. Então, olha, a gente presta muita atenção, siga o seu coração, o seu instinto. Tirar a criança de frente dos meios eletrônicos é muito mais fácil do que você imagina. E, gente, é mesmo, ó, prova disso, eu já até contei esse segredo mais ali no começo. Lembra da história que eu contei pra vocês? Do domingo, que eu fui deitar ali na sala e a Ana Luísa podia ver televisão naquele momento? O que ela fez? Ela ficou vendo televisão? Não. O que ela foi fazer? Foi pra cozinha brincar com a água, com a buchinha, lavar a louça. Quando a gente dá para nossas crianças oportunidades, elas fazerem coisas interessantes, mas interessantes de verdade, elas não vão querer ficar na frente da televisão. Agora,
Não adianta, gente, por favor, não encham as suas crianças de brinquedos inúteis. Que são esses brinquedos inúteis? São brinquedos eletrônicos com pilha, com luzinho, que canta, que anda, que fica berrando, buzinando. Aquele brinquedo que brinca sozinho, que a criança coloca ali, ele sai, ele fica brincando, fica apitando, fica andando pra lá e pra cá, e a criança só fica assim, ó, olhando. Isso não tem graça, gente, pra criança. A criança não consegue interagir, ela não consegue ter experiências, ela não consegue se desenvolver com esses brinquedos. E olha, aqui em casa, para falar a verdade, as coisas que eles mais gostam de fazer não tem nada a ver com brinquedo. Hoje mesmo, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas eu moro aqui na região de Curitiba e hoje estava um calor gostoso, que isso é raro aqui. E as crianças acordaram e falei, gente, do que vocês querem brincar hoje? E eu dei algumas opções para as crianças. E o que eles foram fazer das opções que eu dei? O que eles escolheram foi, eu peguei a banheira que era do Júlio de plástico, enchi com tanto assim de água e coloquei vários copinhos ali, coloquei no quintal para eles brincarem. Gente, juro pra vocês, eles ficaram mais de 1 hora brincando com os potinhos de água, enchendo, passando de um potinho pro outro, fazendo as experiências deles. É uma delícia você parar e você ficar observando a sua criança. Vocês vão ver quanta coisa, gente, acontece. Você começa a olhar com compaixão, você começa a ver o quanto que aquela criança é concentrada. É um sentimento que dá na gente que vai só, como fala, criando mais um vínculo ainda. Não precisa ser muito tempo não, sabe? 2, 3 minutinhos que você para e você observa a criança, você descobre tanta coisa sobre ela. Você começa a ver as coisas que a criança gosta, você começa a ver as habilidades que ela tem. E foi muito gostosa essa experiência. Então, o que eu faço aqui no dia a dia com as crianças? A gente sempre tem atividades novas, coisas novas que a gente vai colocar. Outro dia, a gente foi fazer um passeio aqui na quadra. Cada um pegou a sua sacolinha e a gente foi sair para poder procurar folhas diferentes. O Júlio com uma sacolinha, a Ana Luísa com uma sacolinha, a gente saiu aqui na calçada, eles foram procurando folhinhas, a gente observando flores, a gente observando a textura, o perfume. Quando a gente chegou em casa, eu dei uma folha para cada um e eles montaram, fizeram uma montagem na folha colocando as flores. A gente foi vendo qual folha era mais escura, qual estava mais seca, qual estava mais molinha, a gente foi vendo as texturas, a gente foi montando junto. Não precisou de brinquedo. E se eu falar para eles, crianças, vocês querem ver televisão, querem ficar no celular, ou a gente vai sair para poder fazer uma análise da natureza, procurar folhinhas? Você já deve saber qual vai ser a resposta deles, não é? E olha, a gente direciona a atividade e eles vão fazer. Eu não preciso ficar ali do lado deles o tempo todo, eu não preciso ficar ali cuidando. Se você prepara o ambiente, se você dá a oportunidade para eles, você pode deixar eles ali que eles vão fazer a atividade deles, vão fazer experiência e vão montar bonitinho, tá? Então, por isso que eu falo, gente, é muito fácil, basta a gente estar realmente disposta e comprometida com a primeira infância da criança. Mas a questão é o que esses pais fizeram com a primeira infância da criança, essa fase do 0 a 6 anos. Será que eles estavam tão preocupados a fazer alguma coisa pelo seu filho na primeira infância, igual está preocupado agora no ensino médio? Porque se a criança for bem trabalhada, se você souber aproveitar, estimular bem ela nessa fase de desenvolvimento dela, você não precisa se preocupar muito com aonde essa criança vai estudar, como vai ser. Porque se você souber aproveitar, tem altas chances da sua criança ser até um autodidata, a procurar por conta, a pesquisar por conta, a ser independente, a fazer as escolhas certas. Aonde ele vai estudar no futuro é só um detalhe. E às vezes a gente não tem essa percepção. A gente acha que tudo bem, vai levando como tá, deixa o filho na frente da televisão o dia inteiro, né? Onde ele estudar tá tudo certo, a escola que é responsável mesmo por essa parte, não tem nada a ver. Mas quando chegar lá no ensino médio, eu vou colocar numa escola particular, vou colocar no cursinho, aí eu vou exigir o máximo desse adolescente. E aí às vezes vem o sofrimento, às vezes o adolescente entra em parafuso pela cobrança, não sabe lidar com isso, aí vem as frustrações,
Quantos casos de adolescente com depressão a gente teve por causa dessa pressão, dessa cobrança, como se toda a responsabilidade fosse do adolescente. Mas e cadê os pais? O que eles fizeram para poder preparar a base dessa criança? Então, gente, vocês entendem a responsabilidade nossa? Como é importante esse período da primeira infância? Mães, vamos ficar atentas, porque esse período, gente, passa tão rápido, tão rápido. Eu sempre falo o seguinte, por mais que a medicina aumente a expectativa de vida do ser humano em 10 anos, esses 10 anos que a gente vai ganhar de brinde, eles vão ser acrescentados lá no final da nossa vida adulta. Lá depois dos 70, 80, 90 anos, eles vão ser acrescentados lá. Não é que a primeira infância, que vem de 6 anos, vai passar a ter 16 anos. Não. A primeira infância vai continuar a ter somente 6 anos. E o que a criança viver nesse período é o que vai refletir o adulto que ela vai ser. E a gente não tem muito tempo, mães. Essa primeira infância passa rápido, passa assim, ó. A minha filha está com 5 anos, parece que nasceu esses dias. Vocês entendem a minha angústia de sentir que eu não estava dando conta e eu sabendo que aquele período, aquela fase dela era importante, eu tendo que retomar, me reerguer, ter o controle da situação para poder aproveitar e estimular ela em tudo que era preciso nessa fase? Por isso a minha angústia. E graças a Deus eu consegui, estou tendo ótimos resultados. E é por isso que eu estou aqui, mamães, alertando vocês da importância da gente parar e olhar para os nossos filhos. E olha, não precisa ficar o dia inteiro em cima da criança, viu, gente? Eu sempre trabalhei fora, sempre tive que sair 7 horas da manhã de casa e voltar às 17 horas. Mas o pouco tempo que você está com a criança, se você souber o que fazer, se você estiver segura, você consegue preparar a rotina da criança, você consegue planejar o que ela vai fazer, você consegue preparar as atividades. Se você tirar 20 minutos do seu dia para você estar de verdade com criança, deixar o celular de lado, desligar do mundo e dar atenção para ela, gente, esses 20 minutos, esses 20, 30 minutos vão fazer muita diferença na vida dessa criança, muita diferença. Então, desculpa que trabalha fora, não é desculpa. Desculpa que não tem dinheiro para mobiliar a casa inteira, para deixar a casa acessível para a criança, não é desculpa, porque você não precisa de nada disso. Você só precisa, às vezes, de fazer algumas mudanças com o que você tem, com a sua realidade. Então, mamães, não tem desculpa para a gente parar, olhar para a nossa criança e a gente poder fazer com que ela aproveite ao máximo esse período que está latente da criança, com várias luzinhas piscando ali, de aprendizagem, de necessidade do desenvolvimento da criança. Vamos parar de ver as nossas crianças como crianças que dão trabalho, que só estressam, que só quer mexer nisso, só quer mexer naquilo, que só quer riscar a parede, tá? Que só quer ficar subindo nas coisas, que não deixa em paz, que só grita. Se a criança está fazendo isso é porque ela está dando sinais que ela não está sendo compreendida. A gente não está dando uma atenção de qualidade para a criança. Tá bom, mamães?